Bom, boa tarde a todos. Nós estamos no nosso segundo dia das reuniões da Parceria Global para a Inclusão Financeira, o GPFI, como nós chamamos, que é um dos grupos de trabalho do G20, este grupo focado exclusivamente nas discussões sobre inclusão financeira. Em linhas gerais, as nossas discussões elas vão tratar de 3 grandes temas. O primeiro sendo os obstáculos e soluções para o avanço da inclusão financeira naquelas regiões e países onde ainda se observa alguns níveis baixos de acesso ao sistema financeiro. O segundo grande tema é o déficit de financiamento das pequenas e médias empresas. E, como tema da prioridade brasileira, o G20 vai discutir a qualidade da inclusão financeira e o bem-estar financeiro da população. Essa proposta de trabalho da presidência brasileira ela está bastante alinhado com o lema geral do G20, né, que é construir um mundo justo em um planeta sustentável. E a nossa proposta, então, foi trazer a discussão sobre qualidade da inclusão financeira e o bem-estar financeiro da população, ampliando aí o foco de discussão desse grupo, que tem focado muito na parte do acesso e do uso, e faltando um pouco entrar bastante mais nessa parte da qualidade e do bem-estar financeiro da população. E por que o Brasil julgou isso como relevante? Porque o cenário que a gente tem hoje de inclusão financeira não é o mesmo de uma década atrás, né? O mundo, de maneira geral, já evoluiu bastante em termos de acesso. Os países emergentes estão em torno de 71% de bancarização, o mundo está em torno de 76% e o Brasil 84% em termos de bancarização. Isso não quer dizer que a gente não precise continuar trabalhando para aumentar o acesso, mas o que a gente acha importante, e por isso o Brasil trouxe esse tema para as discussões do G20, é que é importante que essa inclusão ela seja acompanhada de um processo de qualidade, né? Que esse aumento da inclusão não seja acompanhado por níveis elevados de endividamento, de superendividamento, que essa inclusão seja acompanhado por uma população que saiba como usar o crédito de maneira eficiente, saiba como poupar, saiba como planejar o uso dos seus recursos. A gente trouxe para o grupo do G20 o próprio caso brasileiro, que é um sucesso mundial quando se trata de inclusão financeira, mas assim como em outros países, o que a gente observou com esse aumento da inclusão também é que houve um aumento do nível de endividamento, muitas vezes por um uso não adequado dos produtos e serviços financeiros. Por isso a gente acha que é muito importante que o G20, como um grupo, discuta o que a gente entende como bem-estar financeiro. Então, a gente precisa trabalhar nessa definição, e, a partir daí, dessa definição, a gente também pretende terminar o ano propondo métricas, ferramentas que possam medir esse bem-estar financeiro da população, para que esse processo de inclusão seja acompanhado também por um monitoramento mais ativo dessa qualidade, para que essa inclusão leve, de fato, ao final, a um bem-estar financeiro da população, com uma vida financeira equilibrada, que eu acho que é o que a gente busca. Acho que, de maneira geral, é essa a proposta para o trabalho do GPFI. Só peço para que se identifique o veículo e fazer a pergunta, por favor, que a gente está gravando. Oi, boa tarde. Sou Murilo Camaroto, do Valor Econômico. Eu queria, então, o senhor disse que estão ainda definindo, né, o que seria o bem-estar. Se existe, o senhor deu dados globais, né, dos emergentes do Brasil de inclusão, se teria também de endividamento, por exemplo, ou superendividamento, para a gente poder comparar. E o que mais pode entrar nessa questão do bem-estar, além do endividamento? Tem mais alguma outra coisa que pode entrar para compor esse bem-estar financeiro, por favor? Nós não temos métricas internacionais comparáveis como a gente tem dessas que eu passei para você. Esses dados que eu passei para você vieram do Global Findex, então não existe ainda uma medida internacional de bem-estar financeiro, é algo que a gente está tentando construir, ou na verdade não construir, mas iniciar essa discussão agora no âmbito do G20. Os níveis de endividamento, eles são somente um pilar, né, dessa questão
do bem-estar financeiro. Também tem toda uma questão subjetiva, quando você entrevista a população, né, faz pesquisas de campo para saber como é que a população se relaciona com a sua vida financeira, se ela está conseguindo pagar suas contas no final do mês, se suas dívidas são razão de estresse financeiro em casa, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Então, nós estamos tentando construir algo que aborde essas duas óticas, né? Uma coisa mais quantitativa, baseada em números, que é o nível de endividamento, e um aspecto também subjetivo, que seriam relacionados a essas perguntas de como a pessoa se sente em relação à sua vida financeira. No Brasil, a gente tem um índice de saúde financeira que foi construído pelo Banco Central e pela FEBRABAN. Está disponível no site da FEBRABAN. Na verdade, foi construído pela FEBRABAN com apoio do Banco Central. E lá vocês podem também ter informação de o que o Brasil entende como índice de saúde financeira. Lá tem um questionário, qualquer brasileiro pode entrar lá, responde ao questionário e o sistema devolve um índice de saúde financeira daquele cidadão. E também tem o do país lá. Então, assim, o cidadão consegue comparar como ele se posiciona em relação à média geral da população brasileira. Mas isso é algo particular do Brasil. Por nós termos essa experiência bem-sucedida e pelo Brasil dedicar tempo e recursos para a qualidade da inclusão financeira, a gente achou por bem trazer essa discussão para a esfera internacional, para que outros países se espelhem como tem se espelhado no sucesso de inclusão financeira do país, que eles se espelhem também na maneira como o Brasil vem avaliando a qualidade da inclusão financeira e o bem-estar financeiro da população. É isso. Não, não tem. Olá, Thais Barcelos, da Agência Estado. Você falou sobre o sucesso do Brasil na inclusão financeira, né? A gente tem um nível maior do que emergentes do mundo. E eu queria saber se vocês já estão trazendo, se vão trazer, quais foram as ações que o Brasil fez para chegar a esse nível. Eu acredito que o PIX deve ser um tema importante agora no G20. E queria entender, você falou que no final do ano vocês querem chegar a métricas para medir o bem-estar da inclusão financeira. Também vai ser discutido propostas de ações para aumentar o bem-estar da inclusão financeira? Qual é o objetivo? Obrigada. Ótimas perguntas. Sobre esse processo de inclusão financeira, muitos países que vêm nos visitar perguntando e querem estudar sobre isso, saber como que a gente chegou a 84% de bancarização, eles muitas vezes acham que isso daí foi o resultado, por exemplo, de uma única política pública. A gente tem o PIX agora, que é um tremendo sucesso, né? Ele trouxe, vamos dizer assim, aquele sprint final, né, da inclusão financeira, mas assim, muitos países acham que o sucesso da inclusão financeira deveu-se unicamente ao PIX, mas não. Né, ele começou já, há décadas atrás, ele começou lá com os correspondentes bancários, né, talvez vocês se lembrem. Então, depois veio a questão da digitalização dos benefícios assistenciais do governo, que passaram a ser fornecidos por meio da Caixa Econômica. Isso também promoveu um boom na abertura de contas. Depois vieram as regulações do Banco Central, que permitiram aí a entrada de instituições de pagamento dentro do sistema financeiro. Então, quando o PIX chegou, já havia uma rede de correspondentes bancários, já havia uma regulação que tinha promovido a competição no sistema financeiro, e a gente já tinha uma estrutura digital também forte no país, né, com o uso de celular, de smartphones também já bastante difundidos. Quando chegou o PIX, ele veio justamente para consolidar esse processo de inclusão, e ele encontrou um caminho que foi pavimentado pelo Brasil ao longo dos anos. Então, o sucesso da nossa trajetória de inclusão financeira já vem de longa data e foi o resultado de mais de uma política pública implementada. Os países têm procurado vocês para falar muito sobre o PIX? Sim. Essa é o principal chamariz? Assim. Há uns anos atrás eram os correspondentes bancários, né? Agora eles nos procuram para conhecer do PIX e também do Open Finance.
Então, são os dois temas que a gente mais tem conversado internacionalmente. Ultimamente tem sido o PIX, o sucesso do PIX e o do Open Finance. A sua segunda pergunta, o que é esperado desse grupo é, ao final do ano, termos um relatório com uma definição do que o grupo entende que seja bem-estar financeiro e com propostas de medidas, de métricas, para se medir esse bem-estar financeiro. Isso é o que está sendo previsto e nós estamos trabalhando para sermos bem-sucedidos e entregarmos esse relatório ao final do ano. A questão da proposta de ações ou uma chamada para ações é algo que a gente vai ter que ver ao longo do tempo, mas não há nada ainda decidido ou pensado nesse sentido. Então, no momento, não há esse tipo de proposta na mesa. Bom dia, Odine Nascimento, do Poder 360. Queria saber, com relação ao que o Brasil colocou, qual foi a receptividade dos demais países hoje? Quanto tempo durou essa reunião hoje? Teve reunião ontem também, né, pelo que você falou. E também saber o que é que os países colocaram a respeito do tema. Bom, hoje nós estamos assim na metade das reuniões. Ontem a gente teve um evento paralelo que tratou do financiamento das pequenas e médias empresas. Foi feito no auditório do Banco Central. Hoje estamos aqui no que a gente chama da primeira plenária do GPFI, desse grupo de inclusão financeira. Nós estamos na metade do dia hoje. A sessão de bem-estar financeiro vai vir à tarde, mas essa discussão já vem acontecendo desde janeiro, de maneira virtual. Hoje nós vamos ter a primeira discussão presencial sobre o tema. De maneira geral, o tema tem sido bastante aceito pelo grupo. O Brasil tem recebido bastante apoio internacional e, inclusive, sendo, vamos dizer, elogiado por ter trazido um tema inovador para a discussão desse grupo. Por outro lado, também existem alguns países que não têm muita familiaridade com o tema, então ainda tem que entender quais são os benefícios, né? Assim, tem que entender o que a gente entende, o que a gente define como bem-estar financeiro. Mas, então, é um processo ainda de discussão que está acontecendo, mas, assim, de maneira geral, o apoio foi substancial para a proposta brasileira, inclusive reconhecida na última reunião de presidentes de Banco Central e ministros da Fazenda, que ocorreu em São Paulo. Esse grupo, geralmente, eles publicam um comunicado, e no caso da última reunião foi um resumo da presidência, onde os ministros e presidentes de Banco Central reconheceram a necessidade de se discutir bem-estar financeiro e deram, então, vamos dizer assim, a orientação geral para o grupo de que sigamos discutindo isso no ano de 2024. Me permite só mais uma? Como o senhor mencionou, né, o Brasil é uma referência à inclusão bancária, inclusive talvez dentro até do bloco do G20. Eu queria saber, dentro do G20, quais são os países que ainda estão para trás e quais são os principais entraves? O que esses países ainda enfrentam que eles não conseguem elevar esse índice de inclusão bancária? Então, isso é uma boa pergunta, e é uma pergunta que a resposta não é fácil. Por isso que um dos temas, como eu mencionei no início aqui, são de discutir os entraves que esses países ainda enfrentam. Região do Oriente Médio, algumas regiões africanas enfrentam maior dificuldade em aumentar o seu nível de acesso. Eu diria que essas regiões são aqui, ainda têm que aprimorar o acesso. E as razões para esses obstáculos nós estamos discutindo, mas uma falta de infraestrutura digital. Hoje, a gente sabe que o sistema bancário evoluiu imensamente nos últimos anos por causa da digitalização dos serviços. Então, é importante que esses países tenham uma estrutura de internet, né, digital no seu país para que isso possa acontecer. Então, isso é certamente um dos gargalos para esses países, para que eles possam, o que a gente chama, dar esse último passo no processo de inclusão financeira. Oi, eu sou Tayara Martins, jornalista do site do G20.
Dentro dessas discussões, então, existe a perspectiva da gente levar casos bem-sucedidos da nossa inclusão financeira aqui no Brasil para países do Oriente Médio, por exemplo? Então, levar os casos bem-sucedidos faz parte das nossas discussões aqui. Então, assim, a gente apresenta para o grupo como um todo. Os países do Oriente Médio, da África, têm representação, obviamente, no âmbito do G20, então eles fazem parte dessa discussão. O que a gente, eu acho que um dos grandes benefícios da gente discutir isso no âmbito do G20 é que a gente aprende com as lições dos demais membros. E isso é o que a gente está fazendo, né? Nós sempre começamos as discussões aqui, no caso do Brasil, esse ano liderando o G20, com a presidência do G20, mostrando o nosso sucesso, mostrando o que deu certo. A gente enfatiza de que não é o resultado de uma política única, é o resultado de um processo. A gente também enfatiza os problemas que a gente vem enfrentando com isso, né, como a questão do endividamento e tal, para que o grupo tenha uma noção boa do que fazer, do que precisa fazer e dos obstáculos e às vezes, o lado mais problemático que a gente tem que já começar a olhar. E isso está relacionado com a proposta brasileira, que é a questão de se ir além de só discutir o acesso e o uso, né? Porque esse grupo, nos últimos anos, tem focado muito na questão de promover o acesso e o uso, que são relevantes, mas a gente já está numa situação que a gente precisa mover para a questão da qualidade e do bem-estar financeiro. A gente precisa discutir isso e a gente precisa começar a medir isso para que a gente possa calibrar nossas políticas de inclusão, que elas levem ao final a um bem-estar financeiro e uma inclusão financeira de qualidade. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem trazido para o grupo. A inclusão financeira tem que ser uma inclusão de qualidade. Assim, eu acho que os países têm tido uma grande receptividade. Muitos deles ainda talvez não tivessem parado para pensar nisso, e a gente está alertando para o problema, inclusive mostrando a realidade brasileira, né, sem escondendo os nossos números, mostrando que de fato, a gente é bem-sucedido, mas nós temos áreas que a gente precisa melhorar. Ainda precisamos melhorar. E sim, eu acho que, ao final, a gente tem expectativa de que aqueles países que ainda não tenham entrado nessa parte de se preocupar ou mensurar ou começar a trabalhar com o bem-estar financeiro e com um foco maior também na qualidade da inclusão financeira, que eles passem a fazer isso a partir dessa discussão internacional que a gente vai ter aqui. Eu queria saber, a gente tem, o senhor falou do indicador da FEBRABAN, Banco Central de Bem-Estar Financeiro, né? Saúde. E outro país do G20 tem algum indicador ou é uma coisa só brasileira? Tem, mas agora eu não me lembro de cabeça quais países tem. Depois a gente pode, a assessoria de imprensa, pegar o seu contato, tá. Eu te passo uma lista dos países que tem. Tem, sim, não é uma coisa única do Brasil, mas eu não consigo aqui te passar o nome dos países, eu tenho medo de mencionar um país aqui e errar. Então, você deixa o seu contato que a gente passa essa lista. Mas certamente não é uma coisa exclusiva do Brasil, inclusive porque o nosso trabalho, o nosso índice, foi construído também olhando estudos acadêmicos e experiências internacionais, melhores práticas internacionais. Mas é o objetivo do Brasil usar esse índice que a gente tem como uma base para outros países, né, quando forem definidas as métricas no fim do ano? Não, veja bem, nós temos experiência nesse índice, então o objetivo nosso não é usar o nosso como base, mas é dentro desse ambiente de discussão, a gente poder fornecer os nossos insumos e compartilhar a nossa experiência, dizendo, nós fizemos dessa maneira, foi bem sucedido, outros países vão trazer as experiências deles, e com isso a gente vai construir um senso comum. Certamente não é a nossa proposta que o nosso índice seja como base, mas a nossa experiência, o que a gente aprendeu nesse processo, a gente vai compartilhar com o grupo, assim como outros países, e ao final a gente vai chegar no que a gente chama de um consenso sobre o que o grupo entende como bem-estar financeiro e um consenso de propostas de medida. Pode ser que nós sugerimos algumas métricas de medida, outros países vão sugerir outras, e a gente precisa, então, discutir, chegar num consenso do que seriam melhores práticas nessa mensuração. Tá ótimo, obrigada.